Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui do estúdio da Bolsa BVMF, Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros, Bovespa. O programa, você já sabe, você tem várias maneiras, várias ferramentas para falar comigo, falar com a produção. Se você quiser, agora todos os programas feitos em 2007, eles estão indo para um endereço, um canal no YouTube. O endereço é Programa Espaço Mercado Espaço Futuro. E todas as primeiras letras são caixa alta, né, maiúscula. Bem, o Brasil é um país, um grande exportador, que se a gente for falar que exporta para alguns produtos para mais de 140, 150 países. Agora, o número que eu tenho, se eu tiver errado, eu serei corrigido já já, é que a participação do Brasil no mercado, no comércio mundial, é muito pequena. Tá? O último número que eu conheço é de 1%. Para tentar entender um pouco por que isso acontece, qual é a posição do Brasil no mercado mundial, eu tenho a honra de receber hoje aqui no programa o embaixador Rubens Barbosa, ex-embaixador em Washington, também na Inglaterra, em Londres, né, e entre outras atividades. Embaixador, prazer recebê-lo, muito obrigado pela sua presença. Essa pequena introduçãozinha que eu fiz, por que o Brasil participa tão pouco no mercado, no comércio mundial? Confere aquela tese de que o Brasil é um país fechado? Olha, o Brasil até que teve mais participação, nós já chegamos a quase 1,5%. Nesses últimos anos vem caindo sistematicamente e agora, se chegar a 1%, já vai ser um número positivo, capaz até de cair abaixo de 1%. Por que acontece isso? Eu acho que nos tempos mais recentes, pela perda da competitividade dos produtos brasileiros. Quer dizer, esse é o grande problema das exportações brasileiras, por uma série de razões que a gente junta tudo que eu falo de custo Brasil, que é a carga tributária, a ineficiência, a burocracia, a infraestrutura, o preço da energia, enfim, tudo que incide, né, os impostos tremendos, tudo isso tira a competitividade. E o produto brasileiro, até a porta da fábrica e até o portão da fazenda, ele é razoavelmente competitivo. Quando sai da porta até o porto, perde 35% da competitividade. É um custo adicional de 35%. Então, eu acho que essa é uma razão que explica a maior parte dessa situação atual. A outra coisa é que nesses últimos 13 anos, no governo Lula e no governo Dilma, o Brasil se isolou do mundo. Quer dizer, enquanto o mundo inteiro negociava acordos de comércio, o Brasil, dentro do Mercosul, negociou 3 acordos comerciais de baixa significação, somente um deles, com Israel, está em vigor, e o mundo assinou mais de 400 acordos de comércio. Então, esse isolamento do Brasil das negociações comerciais, a questão do custo Brasil, não é, a competitividade, e durante muitos anos a questão do câmbio apreciado tornou difícil a exportação dos produtos brasileiros. Nós só não perdemos mais porque o Brasil, apesar de tudo isso, ainda é competitivo nos produtos agrícolas. E hoje quase 70% das nossas exportações são resultados de produtos agrícolas e minerais. Isso que sustenta o comércio exterior brasileiro. Mas nesses últimos anos, de 4, 5 anos para cá, o comércio brasileiro, importação e exportação, tem caído. E os saldos que são gerados são mais resultados de uma queda maior na importação do que na exportação. Nesse começo do ano está mudando um pouco a perspectiva. Nos 2 primeiros meses nós aumentamos a importação e aumentamos a exportação por outras razões aí. Mas de qualquer maneira é uma situação muito complicada para o produto brasileiro de exportação. Só para o telespectador entender, porque ele ouve a gente falar, exporta
automóvel, exporta aço, né, minério, que o senhor falou. É o maior exportador de açúcar, o maior exportador de café, que o senhor também conhece. Se eu não estou enganado, o senhor foi presidente da Associação dos Países Produtores de Café. Mas quando você vê o número de 1%, o que seria essa exportação? A gente deveria exportar geladeira? Que tipo de produtos que... Não, como eu disse, quase 70% são agrícola. minérios e produtos agrícolas. Você tem alguma exportação de automóveis para o México, para a Argentina, esses dois mercados só. E você tem uma série de outros produtos manufaturados aqui para a região. Então, para a América do Sul. Mas esses produtos manufaturados estão caindo por causa da perda da competitividade. Diplomaticamente, eu estava lendo, eu li, mostrei para o senhor aqui a sua história de Washington, a sua passagem por Washington. O que me chamou a atenção é gozado, porque eu estou tentando entender comércio, diplomacia, o que se faz. Quando o senhor esteve em Washington 4, 5 anos, o senhor criou um instituto para divulgar o Brasil, tinha workshops. Esse é um trabalho que o país teria que aumentar para que as pessoas conhecessem exatamente, porque ninguém sabe exatamente o que a gente é, né, no fundo. É mais ou menos por aí, eu estou falando bobagem. Olha, você quando é embaixador em Washington, você é um entre mais de 190 países. Imagino. Então, é um trabalho para você tentar emergir, né? Tirar a cabeça, porque tirando lá nos Estados Unidos, tirando a Inglaterra, a Rússia, a China, alguns outros países da Europa, todos os outros países competem por espaço, porque é o centro do mundo, e eu então resolvi ampliar a participação do Brasil dentro da diplomacia pública. E aí enquanto eu estava lá, consegui arranjar recursos aqui no Brasil para criar um centro no Woodrow Wilson Center, um centro na Georgetown University e um centro de estudos brasileiros na Columbia University de Nova York. Desses três que eu criei há uns 15 anos atrás, continua muito forte o Centro de Estudos Brasileiros no Wilson Center, que tem muito sucesso, é hoje o lugar onde o Brasil é discutido em Washington. E o objetivo era esse, era que nós tivéssemos 2, 3 lugares em que a comunidade acadêmica, os empresários, o Congresso e tal, pudesse discutir o Brasil. E naquela época, que eu servi em Washington, de 2002 a 2004, 2005, não, de 99 a 2005, o Brasil estava saindo de uma crise, né? Houve o governo Fernando Henrique, uma crise atrás da outra, né? Geradas fora, não foram geradas no Brasil. Foi na Rússia, né? Na Rússia, na Ásia. E era importante explicar o que o governo estava fazendo. Aí nós fizemos, foi muito bem sucedido, e hoje está consolidado esse Centro de Estudos Brasileiros lá no Woodrow Wilson Center em Washington. Eu acho que o Woodrow era um jornalista do Estadão. É o Paulo Sotero, que é o presidente hoje lá. É o Paulinho mesmo. Nós vamos um intervalinho rapidíssimo, 30 segundos, eu converso com o embaixador Rubens Barbosa, foi embaixador em Washington, foi embaixador no Reino Unido, e além disso, no próximo bloco, eu vou perguntar sobre, ele também preside hoje o Conselho, acho que não sei o nome exato, Comércio Internacional da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, a Fiesp. Vamos ao intervalo, eu volto já. Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje é um programa especial, eu converso com o embaixador Rubens Barbosa, que foi embaixador em Washington e serviu em Washington e em Londres, entre outros lugares. Antes do intervalo eu falava que ele também preside o Conselho, a Câmara da Fiesp, para esses assuntos internacionais. É um conselho, como é que chama? Eu não sei. É o Conselho Superior de Comércio Exterior. Conselho Superior de Comércio Exterior. O que é feito na Fiesp? Porque a Fiesp tem muitos conselhos. Mas... eu sou presidente desse Conselho de Comércio Exterior. Há 12 ou 13 conselhos, de economia, de competitividade. Tem de agro também. De agro e tal.
e tem um departamento de relações externas. Sim. Esse departamento se incumbe do dia a dia, da rotina. Eu me reúno uma vez por mês na Fiesp para discutir os temas mais importantes do comércio internacional. Nós discutimos a questão do TPP, discutimos o comércio internacional em geral, discutimos o acordo Brasil-União Europeia, enfim, eu estou presidindo esse conselho há mais de 12 anos e nós fazemos uma reunião mensal, sempre com alguém muito conhecido e com grande conhecimento da área de comércio exterior. Aliás, eu vou aproveitar e perguntar para o senhor que a eleição do Donald Trump, o senhor deve conhecer muito melhor do que muita gente aqui no Brasil, como é que funciona o sistema político americano. A eleição do Trump, apesar de toda a polêmica que está desde que ele assumiu e tudo, as tuitadas que ele faz, aquelas coisas todas, para o Brasil abriu-se uma porta magnífica em termos de comércio, com o desmoronamento da TPP, ou não? Estou enganado. Olha, eu acho que não é bem assim. Eu acho que com a suspensão da presença americana na TPP, e a gente não sabe qual o futuro da TPP, diminuiu o risco de desvio de comércio. Nós íamos perder muito com a TPP, porque em minério de ferro e soja, por exemplo, que são dois produtos que a gente exporta muito para a Ásia, a Austrália ia substituir o Brasil, que ela produz esses dois produtos, ela está dentro do TPP e ela certamente teria vantagens comparativas, não só na negociação, mas também no frete, né, para substituir os produtos brasileiros. Agora, com isso, pelo menos, nós vamos ter um tempo aí para ver como é que vai ficar. Nós não sabemos exatamente o que vai acontecer com o TPP, mas o Brasil não teria ganhos com o TPP, a menos que o Brasil se juntasse ao TPP, aí é diferente. O Mercosul se juntasse ao TPP, mas a entrada em vigor da TPP, se ocorresse, ia prejudicar muito os países do Mercosul. Quem ficou bem ansioso com esse negócio da TPP, preocupado ou apreensivo, vamos dizer assim, foi o pessoal aqui do Espírito Santo, porque o Vietnã parece que estava na TPP ou está na TPP. Não, o Vietnã é membro do TPP. E os Estados Unidos são o maior comprador de café do Brasil. O Brasil tinha, na área do café, o Brasil perderia com certeza. Eu não sei, porque o Vietnã produz o Conilon, né, que não é o café normal que a gente consome aqui no Brasil. O Conilon aqui é para misturar, né? Isso. E o Vietnã produz o Conilon. Não sei se os Estados Unidos compram, tenho a impressão que eles não compram o Conilon. Então, não sei, precisava examinar isso. Mas o México produz arábica. O México é arábica também. Recentemente eu vi uma entrevista, eu mostrei para o senhor antes de começarmos o programa. O senhor é conselheiro não sei se é Abitrigo ou... Sou presidente da Abitrigo. Presidente da Associação Brasileira da Indústria de Trigo. E na entrevista o senhor, o setor do trigo estaria reivindicando uma derrubada de imposto para fazer para os argentinos ficarem mais competitivos. Alguma coisa por aí, é isso? Não, essa matéria teve um probleminha de manchete, não é? A manchete não refletiu o que eu disse na entrevista. Isso é comum. O que eu disse foi que o Ministério da Agricultura, o ministro Maggi, ele ressuscitou um compromisso antigo do Brasil de importar 750 mil toneladas de trigo dos Estados Unidos, do Canadá, de outras procedências. E nós estamos acompanhando isso, a Abitrigo não se manifestou sobre isso, mas agora o ministro ia aprovar na Camex, acabou sendo adiado na última reunião, mas isso está pendente de decisão da Camex, mas é uma iniciativa do Ministério da Agricultura. Não é do setor? Não, o setor não é neutro nisso, não tem posição sobre isso. Porque o Brasil importa praticamente metade do trigo que consome. A gente importa 55% do que a gente consome. E basicamente da Argentina, só raramente é que compra. Nesses últimos anos não, porque com o governo da Cristina Kirchner houve um abalo muito grande na produção agrícola argentina, e a Argentina caiu de 16 milhões de toneladas de produção de trigo tradicionalmente para 2 milhões nesses últimos anos. Então o Brasil teve que diversificar
a sua compra, né, do Canadá, dos Estados Unidos, de outras fontes, inclusive do Paraguai, do Uruguai, porque a Argentina não tinha trigo. Agora, depois que saiu a Cristina, com o governo Macri, foi restabelecida a presença argentina. Eles já voltaram, ano passado tiveram uma produção de 12 milhões de toneladas e o Brasil voltou a importar mais da Argentina. Porque logisticamente faz sentido. Faz sentido, né, isso aí. E o senhor defendeu aí que o Ministério das Relações Exteriores levou a Camex, né, tinha mudado para lá a Camex, e a Camex é um organismo aí que cuida dessas coisas, tem a Apex também, acho, né? Exatamente, eu gostaria de entender melhor a sua defesa. Eu li o artigo, mas eu queria ouvir o senhor falar. Por que é importante isso para o Ministério? Olha, quando o ministro Serra assumiu o Itamaraty, ele levou para o Itamaraty a Apex, que é a Agência Brasileira de Promoção das Exportações, que faz todo sentido, porque toda a promoção comercial está no Itamaraty e tal. Eu acho que não há dúvida sobre a conveniência da transferência da Apex para o Itamaraty. E ele conseguiu também a transferência da Secretaria Executiva da Camex e do GSEX, que é o órgão gestor dentro da Camex, para o Itamaraty. E a presidência da Camex saiu do MIDIC e foi para a presidência da República. Agora, na mudança do Ministério, o MIDIC pediu e conseguiu que a Secretaria Executiva voltasse ao MIDIC, mas o ministro Aloysio Nunes Ferreira, que não estava informado, conseguiu sustar isso por um período. Agora o governo está analisando se deve manter no Itamaraty a Secretaria Executiva ou levar de volta a Secretaria Executiva para o MIDIC. O MIDIC já tem 4 órgãos dentro da Secretaria. A Secretaria de Comércio Exterior é a Secretaria da Câmara de Comércio Exterior. A Câmara é o órgão que coordena a política de comércio exterior, a questão das tarifas, a questão dos incentivos, enfim, todo financiamento, tudo isso é gerido por essa Câmara de Comércio, que tem 6 ou 7 ministérios. A Secretaria Executiva, ela faz os estudos, ela não é executiva, né? O executivo é o Conselho de Gestão, chamado GSEX. Esse Conselho de Gestão também passou por Itamaraty. O que eu digo no artigo é que, para dar continuidade, para não haver mais uma mudança institucional, o MIDIC devia ser fortalecido, transferindo o GSEX, esse órgão de gestão, do Itamaraty para o MIDIC. O MIDIC concentraria toda a gestão e a política de comércio exterior. A presidência continuaria na Presidência da República e a Secretaria continuaria no Itamaraty, porque o Itamaraty é um órgão neutro, não tem interesse específico em nenhuma das áreas, e ele podia fazer a coordenação desses estudos que embasariam as decisões que são tomadas no âmbito do GSEX, que estaria no MIDIC. Então, essa foi uma sugestão construtiva para que não houvesse de novo a volta para o MIDIC, mas a tendência, pelo que eu ouço dizer, é que deverá voltar para o MIDIC também a Secretaria. Eu pessoalmente acho que é um equívoco e devia ser mantida no Itamaraty a Secretaria. Há outras pessoas que defendem a volta toda para o MIDIC. O MIDIC foi fortalecido agora com a Secretaria da Pesca, a Secretaria da Pequena e Média Empresa. Eu acho que faz todo sentido fortalecer o MIDIC nessa área de comércio exterior, levando de volta para o MIDIC a questão da gestão do comércio exterior. Embaixador, mais um intervalinho, a gente volta em 30 segundos. Eu converso com o embaixador Rubens Barbosa. Ele está dando um cenário muito interessante para mim e para vocês também. A gente volta daqui a 30 segundos. Ok, estamos de volta. Hoje eu tenho a honra de conversar com o embaixador Rubens Barbosa, que já prestou serviço nas principais capitais aí, como Washington e Londres, né? Só para você relembrar. Há uma linha, eu não sei como é que isso está no Itamaraty, eu imagino que o senhor continua ativíssimo, deve estar sabendo. Mas
O embaixador, quando o senhor está, digamos, em Londres ou em Washington ou Paris, que seja, existe, porque para alguns setores políticos brasileiros, eles gostam de falar muito disso, que o embaixador ele teria que tratar mais atentamente das questões comerciais. O senhor deve ter ouvido isso já inúmeras vezes. Tanto que se fala, deve ter adidos comerciais. Eu me lembro que criaram isso ou falaram disso. Essa é uma das funções específicas da embaixada? Vender o país ou os produtos do país? Olha, essa é uma das funções, né? Você tem um braço cultural, você tem um braço de diplomacia pública, né? De divulgação, e você tem a área financeira, tem, enfim, várias áreas. E uma das áreas é a área comercial. Evidentemente, nesses setores comerciais das embaixadas e dos consulados também, alguns consulados têm setor comercial, a função é essa. Agora, nem todos os embaixadores têm esse gosto pela área comercial. Todos os lugares que eu passei, eu trabalhei no Itamaraty, desde a Comissão do Comércio com o Leste Europeu, depois na Subsecretaria de Comércio Exterior e Integração, nas embaixadas na ALAD, Londres, Washington. Eu sempre dediquei muito do meu tempo à área comercial. Eu achava que era importante, mas nem todos os embaixadores têm gosto para isso, mas é uma prioridade, e mesmo que o embaixador não se dedique inteiramente a isso, o setor comercial da embaixada, chefiada por um ministro, um conselheiro, eles são muito ativos, entendeu? E agora esse setor foi reforçado com a ida da Apex lá para o Itamaraty. Sim. Agora está havendo uma fusão entre a Apex e o Itamaraty, está sendo racionalizado o trabalho, está aumentando a participação do Itamaraty nessa área de promoção comercial. Eu acho que essa é uma função muito importante, inclusive, como a gente estava dizendo no começo do programa, quer dizer, com 1% do comércio global, isso é muito pouco para o Brasil. Mas o problema do Brasil é que, como nós mencionamos, 70% são de produtos agrícolas e minerais, esses produtos não exigem um trabalho de abertura de mercado. Eu gosto de dizer que durante muito tempo, e inclusive até agora, na área agrícola, por exemplo, o Brasil não vende, o Brasil é comprado. Sim. Tem uma cotação na Bolsa de Chicago, tem uma cotação na Bolsa de Londres, e o comprador compra lá o produto brasileiro. É verdade. Mas na área de manufatura, de semi-manufatura, há todo um trabalho a ser feito de esclarecimento para venda e ampliação da venda dos produtos brasileiros. Nós estamos com um problema hoje, esse problema da carne vai ter que ser muito bem explicado, porque hoje o Brasil se tornou o maior exportador mundial de carne sem exportar para os Estados Unidos, que a gente exporta enlatado, que é o que está pegando aqui agora, né? Pelo que a gente ouve o noticiário, o que está sendo afetado não é a exportação de carne vermelha, né? Isso a gente precisa ver até que ponto isso ocorreu ou não. Mas nos Estados Unidos nós não exportamos ainda carne vermelha, né? Carne in natura. Se exporta embutidos, se exporta congelados. Mas para a Europa não, a gente exporta muito para lá, para a China também. Então, essa questão que o Brasil conseguiu depois de tantos anos, porque nós já tivemos um problema com a vaca louca, que não tinha nada a ver com o Brasil, a gente demonstrou isso e superamos essa crise. Agora nós vamos ter que fazer um trabalho muito grande, porque mesmo que não tenha sido comprovado que tenha havido exportação, a gente não sabe ainda. Se isso ocorreu, quer dizer, não houve exportação, nós vamos ter que fazer um trabalho de esclarecimento para recuperar a credibilidade e a confiança. Se houve exportação, aí nós vamos ter um problema muito sério, porque alguns países vão embargar a carne brasileira por algum tempo e nós vamos ter um trabalho tremendo para recuperar a confiança e a credibilidade das nossas exportações. Então, esses produtos de alimentos, em que o Brasil hoje é muito forte, tem que merecer um cuidado das autoridades muito grande. Quer dizer, a questão da fiscalização é fundamental. E o Brasil tem uma participação do Estado muito grande, mas na área de fiscalização nós já vimos isso, vários exemplos, né? O exemplo lá de Minas Gerais, da barragem, a ciclovia lá no Rio,
agora da carne, é tudo problema de fiscalização, de acompanhamento do que está sendo feito. O Estado tem que se equipar melhor, evitar a corrupção e ter um trabalho melhor de fiscalização para que a gente possa retomar a credibilidade nossa, porque isso afeta tudo, né? Se você tiver comprovadamente exportado carne para o exterior, isso afeta a credibilidade nossa em geral. Vai ter que ser feito, e as embaixadas vão ter que atuar também, vai ter que ser feito um trabalho de esclarecimento muito forte e que vai levar algum tempo. O embaixador está se referindo a essa operação, né, da Polícia Federal chamada Carne Fraca, que foi aí no fim de semana, carne fraca, não é isso? No fim de semana. Eu pessoalmente acho que o que o senhor falou está absolutamente correto. Tem esse lado ruim, mas vai ter o lado bom, por exemplo. As embaixadas vão ter que trabalhar muito para recuperar essa credibilidade. Agora, espero e acho que todo mundo deve estar esperando que o Brasil não tenha exportado nenhuma carne que não estivesse em perfeitas condições. Não que a gente, população, mereça comer coisa estragada, mas eu acho que se for para o exterior o problema vai ser muito grave, apesar do Brasil exportar apenas 20 ou 25% do que produz, né? 25%. Mas nós temos 6% do mercado mundial, né? Da carne. Estávamos querendo chegar a 10%. Bom, enfim, esse é um problema que nós vamos ouvir falar muito ainda aqui. Quando a gente vê, por exemplo, o Trump e as opiniões do Trump, agora na Holanda parece que o pessoal da mais conservador não ganhou. Nós temos a França. Tivemos aí há uma semana um encontro que eu achei grotesco entre Donald Trump e Angela Merkel, um negócio de dar a mão, não dar a mão. Como é que o senhor, temos 2 minutos, como é que o senhor enxerga um pouco essa política e o comércio com essas alterações todas? Olha, a política do Trump, ela na área comercial, ela está causando muita repercussão, porque o Trump está querendo reduzir os grandes déficits que ele tem na balança de comércio, sobretudo com a China e com a Europa e com o México. E para isso ele está ameaçando tomar medidas restritivas, né, protecionistas, que vão afetar o comércio do mundo inteiro. Ele está querendo criar uma taxa de importação, chamada Border Tax, que vai afetar todos os produtos, inclusive do Brasil. Todo produto exportado para os Estados Unidos vai ter que pagar uma taxa de entrada nos Estados Unidos. De fronteira. Eles estão querendo ressuscitar políticas unilaterais que foram aprovadas durante o governo do Reagan. O Reagan, em 1988, 80, teve o mesmo problema de desequilíbrio da balança comercial, eles foram muito duros. Aí criaram várias legislações para dar um poder quase unilateral dos Estados Unidos. Então você tem aí um problema de bilateralismo que vai ser muito negativo, você tem aí um problema de barreiras comerciais, você tem aí um problema de efetividade da Organização Mundial de Comércio, porque a administração Trump está questionando também a capacidade do mecanismo de solução de controvérsias da OMC para julgar casos em que entra os Estados Unidos. Enfim, é uma situação muito, muito complicada que está afetando todo mundo. Ele se retirou, o governo Trump retirou os Estados Unidos do acordo do TPP, que é muito favorável. Eu acho que de uma maneira ou de outra esse acordo vai ser restabelecido, porque ele diz que vai negociar bilateralmente com cada um desses países, a começar com o Japão. Então, eu acho que a gente tem que aguardar um pouco para ver até que ponto essas medidas todas que estão sendo anunciadas, se elas vão ser efetivamente aplicadas, porque tem que passar pelo Congresso, tem que passar por uma série de decisões que não foram tomadas ainda. Tudo isso é especulação. Mas, de qualquer maneira, já está afetando, com a retirada do TPP, já está afetando o comércio internacional. E se essas medidas bilaterais, medidas protecionistas, forem tomadas, então você pode ter até uma guerra comercial, porque além disso, ele está questionando também da China, do Japão, da Alemanha,
a manipulação cambial como um fator para desequilibrar a competitividade dos produtos americanos. Enfim, ele entrou seguro nisso e só não foi mais rápido até agora, porque tanto o representante comercial, quem negocia esses acordos, né, do USTR, quanto o ministro do Comércio não foram aprovados pelo Legislativo ainda, do Congresso. Mas eu acho que essa semana, a semana que vem, eles vão ser aprovados e a partir do momento que eles forem aprovados, aí essas políticas todas vão seguir mais rápidos. Embaixador, muito prazer, muito obrigado conversar com o senhor, foi uma aula para mim aqui e eu espero que o senhor tenha gostado, podemos voltar a conversar numa outra oportunidade. Muito prazer. Muito obrigado. Viu? Obrigado. Gente, é isso, até o próximo programa, até amanhã, tchau, tchau.